Pessoal, na nossa aula de quinta-feira, eu acabei não escrevendo duas frases na lousa. Isso foram coisas que eu comentei, mas acabaram não ficando escritas na lousa. Eu vou falar para vocês aqui. Também não gostei muito da minha explicação final sobre a energia de impacto e como que ela varia com a temperatura, que é nada mais do que a transição do útil frágil. Então eu vou refazer ela aqui, vou explicar do mesmo jeito, só que eu vou quebrar a explicação em duas etapas, tá? A primeira vai ser o que acontece, a primeira etapa. E a segunda etapa, o porquê acontece. Na aula eu falei as duas coisas juntas, ainda mudei minha explicação lá no meio, mas não achei que ficou bom, então vou tentar fazer melhor aqui. Lembra que a gente fez um gráfico, né, que no eixo X estaria a medida, perdão, no eixo Y, né, no eixo em pé, estaria a medida da energia de impacto, que eu vou abreviar para EI, tá bom? EI é energia de impacto medida em joule ou joule por metro. Esse joule por metro é uma normalização aí, né, porque para amostras pequenas e amostras grandes você ter um único valor de energia, mas vamos entender como joule é medida de energia, vocês vão aprender aí, né, por isso já tinha em física, se é que já não aprenderam, tá? E no eixo X, a gente vai colocar a temperatura, tá? Temperatura em graus Celsius. Então vamos tentar entender, vou fazer um quadrinho aqui, como eu falei nas duas etapas da explicação. A primeira delas vai ser o que acontece, né? Então, o que acontece. Na 2 é por que acontece, tá? Então, nas baixas temperaturas, em temperaturas baixas, abaixo de zero, o que acontece? Pouca energia de impacto é absorvida. Pouca energia de impacto é absorvida pelo material, tá? Pouca energia de impacto é absorvida. Então tá em amarelo aqui o que acontece em baixas temperaturas, vou pôr em amarelo aqui também o que acontece em altas. E aqui embaixo em verde ou em azul, claro, sei lá, a gente coloca o porquê acontece, tá? Vou colocar em azul claro aqui já, ó. Então 2 é o porquê acontece, tá? Vou pôr só PQ. Aqui em cima é o que acontece. Ali embaixo, daqui a pouco a gente vai explicar em outra etapa o porquê acontece. Na temperatura alta, né, e aqui a gente considera a temperatura ambiente já uma temperatura alta, porque nós estamos falando aí de as nossas baixas são abaixo de zero, temperaturas de congelamento mesmo, tá? Na temperatura mais alta, muita energia de impacto é absorvida, ou muita, acho que é um termo não é muito legal, vamos colocar assim, ó, mais energia de impacto é absorvida, então mais EI é absorvida. Legal? Legal? Então, em temperatura baixa, pouca energia de impacto é absorvida. Em temperatura alta, mais energia de impacto é absorvida. Então, vamos começar a imaginar nosso gráfico. Aqui sim eu vou usar o verde. Como a tela está escura, eu vou usar um verde claro. Então, vamos imaginar que aqui seria mais ou menos o 0 grau ou menos 10, sei lá, igual a gente fez na aula, que é a temperatura ambiente. Na questão do impacto, tá? Temperatura ambiente é uma temperatura alta. Aqui não vai ser, quando a gente falar em aciaria, por exemplo, produção de aço lá, as temperaturas são mais, quando a gente falar em fundição, lá as temperaturas são bem mais altas que o ambiente, mas na ideia do ensaio de impacto, a ideia é que as temperaturas sejam mais baixas que o ambiente. Então a nossa temperatura alta é a temperatura ambiente. O que eu falei? Que na temperatura alta muita energia de impacto é absorvida, tá legal? Então a gente tem aqui um valor, se você considerar, igual eu fiz para vocês fazerem na prova, né? Todo gráfico XY, vocês vão fazer muita coisa nas matérias técnicas em matemática e física, tá? Um ponto vai ser formado por um dado que está no eixo X, outro dado que está no eixo Y, você vai pegar uma régua e fazer saindo do vertical, uma linha horizontal, saindo do horizontal, uma linha vertical, e vai achar aqui o ponto onde elas se encontram. Esse é um dado em temperatura alta, tá? Numa temperatura intermediária, vamos dizer assim, a energia de impacto absorvida também seria intermediária. Seria algo desse tipo aqui, tá? E na temperatura mais baixa, a energia de impacto se tornaria baixa, tá? Para eu não errar aí a curva, já vai sair meio errado, eu vou usar só esses 3 pontos para fazer, seria impreciso, tá? Mas como aqui é teoria, a gente tá só comentando, né? Deixa eu ver que cor que eu vou usar aqui para dar uma diferenciada, acho que esse amarelo. A cara da curva é isso aqui, ó, é um S, tá? Ela é quase constante aqui nas temperaturas mais baixas, quase constantes na temperatura mais alta, e ela se encontra aqui, tá legal? Se fossem dados experimentais reais, com os números, provavelmente eu vou dar isso para vocês fazerem, como a gente fez com de tração na prova, numa possível atividade, né? A gente também encontraria os pontos aqui, ó. Assim como na baixa temperatura a energia de impacto absorvida é baixa, ó, pouca energia de impacto é absorvida na baixa temperatura, na alta temperatura muita energia de impacto é absorvida, ó. T grande, EI grande. T pequeno, vamos chamar de T1 aqui, EI pequeno também. O T intermediário vai ter um formato intermediário. Claro que com esses 3 pontos não dava para adivinhar que era um S, né?
Podia ser uma reta aqui. É que eu estudei o assunto, eu sei que é... Eu não, né? Eu até cheguei a fazer isso no meu doutorado, como eu falei, mas eu fiz em relação à velocidade de impacto, que é a relação à temperatura. Isso eu estudei só na teoria, né? Mas tá ótimo, né? A gente tem essa figura aí nos textos teóricos sobre esse assunto, e com mais pontos a gente vai descobrir que é um S. Vai descobrir que aqui, ó, para uma boa faixa de temperatura, a energia de impacto quase não varia. Quando ela começa a variar, ela começa de uma vez. O que são esses pontinhos que eu estou fazendo? São outros valores de energia de impacto para outras temperaturas. Cada um ponto desse é um par, temperatura, energia de impacto. E aí forma a curva com o formato de S. Então entenderam o que acontece, tá? O que acontece é que aqui é absorvida muita energia, aqui é absorvida pouca. Traduzindo, esse gráfico significa o seguinte: nessa parte de cima, né, eu não congelei o personagem do desenho animado. Então eu dou um soco nele, ele pode cair no chão, ele pode sentir dor, mas ele não vai espatifar. Um personagem de desenho animado, quando eu dou uma porrada nele, ele espatifa. Tô dando esse exemplo esdrúxulo, igual de aula do desenho animado, porque é fácil da gente visualizar, tá? Mas em alguns metais isso realmente vai acontecer. Estando congelado, uma porrada vai propagar uma trinca e espalhar a trinca no material inteiro. Ou seja, ele se torna frágil, ele quebra sem deformação plástica. A temperatura ambiente, ele ainda é dúctil, tá? Então, por quê? Quando eu dou energia de impacto, ele absorve. Só deforma um pouquinho, não chega a quebrar, tá legal? Isso é a temperatura ambiente. A temperaturas muito baixas ele não consegue mais deformar, ou seja, não consegue mais absorver essa energia de impacto. Absorver energia de impacto podemos pensar como uma deformação pequena, mas uma deformação, tá legal? Então aqui absorve, a energia de impacto é alta, o personagem não se quebra, ou o metal, né? Aqui a energia de impacto absorvida é baixa, então o personagem ou o metal ele se quebra. E aqui são as intermediárias, né? Consequentemente, conforme eu vou diminuindo a temperatura, essa energia que vai sendo absorvida vai abaixando, até do muito para o pouco, ou ao contrário, conforme eu vou aumentando a temperatura, essa energia de impacto, essa energia absorvida vai aumentando, indo do pouco para o muito. Vamos para a segunda etapa agora, sem misturar. Acho que assim, falando só o que acontece e dando o exemplo do desenho animado, acho que ficou mais fácil da gente visualizar. Vamos tentar pensar agora no porquê acontece. A temperaturas altas, então setinha para cima T, eu tenho uma coisa no metal chamada mobilidade, vou abreviar senão não vai caber, mobilidade atômica, tá? Em temperaturas baixas, eu não tenho mobilidade atômica, vou escrever até em vermelho, ó, sem... Aqui dá para escrever inteiro, mobilidade atômica, tá legal? A letra não tá ficando aquelas coisas, mas pelo menos vocês têm um resuminho aí. Vocês podem copiar esse quadro que eu não fiz na aula aí no caderno, tá? Então, temperatura baixa, pouca energia de impacto absorvida. Por quê? Porque não há mobilidade atômica. Altas temperaturas, muita energia de impacto é absorvida. Por quê? Porque há a mobilidade atômica. O jeito de não fraturar, aqui em cima, né, é... vamos dizer assim, devolvendo pro ambiente a energia da porrada. Porque quando eu dou uma porrada no material, eu pus uma energia lá que ele não quer, que não tá lá. O metal já se formou, ele já tá estável. Se eu dou mais energia, ele vai tender a devolver essa energia. Quando ele tem mobilidade atômica, ele devolve essa energia através da movimentação dos átomos. Quando ele não tem, ele devolve essa energia quebrando, tá? Mas então por que esse que se mexe, que devolve a energia é maior? Porque essa é a energia para quebrar. Esse gráfico é a energia para quebrar por temperatura em que eu medi essa energia. Eu fiz vários testes de impacto, ó, cada pontinho verde desse é um em cada temperatura diferente, um nessa, um nessa, um nessa, um nessa, e a energia para quebrar foi subindo. Por quê? Porque aqui muita energia foi absorvida. Então, se eu quiser chegar a quebrar, eu tenho que pôr ainda mais energia. Isso dá uma quantidade grande. Aqui ele não absorve, então com um pouquinho de energia ele já quebra, tá? E o porquê disso é que aqui, o que faz absorver essa energia? A movimentação atômica, a mobilidade atômica, tá? Faz com que ele consiga absorver essa energia. Já aqui embaixo, ele não consegue porque não há mobilidade atômica. Ele devolve essa energia quebrando rapidamente com pouca energia. Aqui ele vai devolvendo a energia, é que não, é tudo de uma vez, é tudo rápido, né? Do jeito que eu tô falando aqui parece que é progressivo, né? Mas não, ele devolve essa energia, parte dessa energia ele devolve movimentando os átomos. Se ela não estiver muito alta, a energia que foi incidida nele, ele nem quebra. Agora, se ela estiver bem alta, ele devolve, vamos dizer assim, para o ambiente boa parte, ele absorve, né? Seria o devolver para o ambiente é o absorver, é acomodar, na verdade, a energia com a movimentação dos seus átomos, tá? Então, para quebrar, você tem que pôr muito alta. Por isso que ela tá alta. Esse já quebra com baixa, porque não tem essa mobilidade que geraria essa absorção, tá? Eu acho que separando em dois assim, e agora vocês têm o vídeo também, vocês podem reassistir,
ficou mais claro, tá? Sem mobilidade atômica, mobilidade atômica. Pouca energia de impacto é absorvida, mais energia de impacto é absorvida. Eu abreviei bem para caber aí na tela, mas vocês parem o vídeo aí, ou ouve agora, ó, copia agora no caderno. Baixas temperaturas, pouca energia de impacto é absorvida. Altas temperaturas, muita energia, mais energia de impacto é absorvida. E o motivo disso? Por que nas baixas não absorve? Porque nas baixas não há mobilidade atômica. Nas altas consegue absorver, porque há mobilidade atômica. É através da movimentação dos átomos que o metal absorve energia de impacto e não quebra, ou precisa de muito mais energia para quebrar. Se não tem essa mobilidade atômica, a absorção de energia não ocorre. Então ele não dá para absorver, ele devolve para o ambiente, quebrando, tá? Nos mostra, nos faz chegar exatamente no gráfico que eu mostrei em sala de aula. Ó. Essa é a minha lousa durante o remoto, é a lousa que eu fiz para vocês, até as cores aí, né? Energia de impacto, que eu escrevi em vez de abreviar em Joule, tá no 100, aqui é o 0, mesmo sigmoide que a gente desenhou com o mesmo significado, tá? Ao diminuir a temperatura, o material se torna frágil, menos energia de impacto é absorvida. Aí faltou escrever na lousa na aula essas duas frases, ó. Um exemplo é os navios da Segunda Guerra Mundial, que foram testados, né, em laboratório, em condições ambiente, em temperatura ambiente, chegaram nos mares gelados da Normandia, tiveram seu casco, né, seus componentes metálicos aí, rachados com pequenos impactos, com pequenas solicitações. Lá não necessariamente foi só impacto, mas aqui a gente traz como exemplo para o impacto, acabou rachando por quê? Porque o material no laboratório era dúctil, estava nessa temperatura aqui. No mar da Normandia era frágil, estava nessa temperatura aqui, então acabou aí fraturando, tá? E lembrar que para alguns metais, essas duas coisas eu falei na aula, mas eu esqueci de escrever, tá? Para alguns metais, a transição dútil-frágil não ocorre, por conta de sua organização atômica. A gente ainda não aprofundou nas organizações atômicas, só fizemos alguns modelos geométricos planos das organizações atômicas, tá? Então, para alguns metais, a transição dútil-frágil, que é justamente isso, a energia de impacto necessária para quebrar diminui com o abaixamento de temperatura. Para alguns metais acontece. Agora, outros, com tipos específicos de organizações atômicas, essa transição não ocorre, tá? Então, faltou essas frases, o exemplo que eu comentei, e isso aqui que eu comentei, as duas coisas eu comentei, mas eu não escrevi. E reexplicando, esse desenho tá aqui, seria mais a cara de um ensaio de tração, né? No máximo frágil teria que ser flexão, mas enfim, algo que foi quebrado não por impacto, porque foi quebrado bem localmente, né? Mas serve muito bem para ilustrar como seria a cara de uma fratura dútil. Lembra, o chiclete você vai esticando, 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 até ele ficar bem fininho no meio. Fratura dútil. A frágil, um giz de escrever em lousa, a gente quebra ele geralmente assim, mas se quebrar assim, ó, você vai ver uma superfície de fratura quase sem nenhuma ranhura, sem nenhum tipo de deformação. Aqui já tem uma deformação plástica pequenininha, ó. Ele quebrou aqui no meio frágil, mas ainda fez umas ranhuras, isso demonstra um pouquinho de deformação ali no meio, e aqui nos lados ele deformou bastante. Isso aqui está relembrando só para ilustrar. Isso seria a fratura frágil aqui embaixo, tá? Então, ó, vamos fazer aí com cor. A frágil aqui embaixo é a mesma da pouca energia de impacto, é a mesma que fraturaria sem deformação. A alta energia de impacto seria essa aqui, a mesma que quebra com muita energia de impacto é a mesma que estica para quebrar, né? Acabei fazendo os dois amarelos, mas enfim, essa é essa, então a que sobrou é a outra. E aqui, sei lá, azulzinho, ó, aqui no meio seria, em toda essa região seria o meio termo. Toda essa região pode ser considerada a região de transição dútil-frágil, tá? Eu vou mandar para vocês aí um exercício, duas maneiras da gente achar essa transição, tanto por uma média das máximas, como uma maneira de achar a média das temperaturas. Eu não trouxe exatamente as técnicas, porque são várias, tá? No exercício lá tem duas entre várias, e a gente vai usar essas duas, mas no enunciado do exercício vai explicar como vocês têm que fazer, tá? Como vocês têm que fazer. Então não se preocupem com isso, né? Porque existem tantas técnicas para estimar isso. Eu estimaria por uma técnica de ensino superior chamada derivada, tá? Derivada segunda aqui, na verdade, que você teria o ponto exatamente onde a curva tá, forma como se fosse um C para um lado, tá vendo? Só que não tem a continuação do C aqui, e um C para o outro lado, tá? Vou ter que fazer por cima, vai estragar o desenho, mas esse você já tem no caderno. Ela tem quase um C considerando só esse pedacinho, né? Ela forma quase um C, e ela forma quase um C aqui considerando só esse pedacinho. Eu pegaria o ponto aqui bem do meio, mas no exercício tem outras duas técnicas com média aritmética lá, coisas que vocês já sabem, que não é técnica de cálculo de ensino superior, tá legal? E aí vocês vão conseguir resolver. Isso era o que faltava nessa aula. Espero que tenha dado para entender melhor do que lá na sala de aula, porque eu não gostei do final da minha explicação, mesmo tendo tentado fazer duas vezes. Achei que eu deveria complementar para vocês, até porque eu acabei esquecendo de escrever na lousa essas duas frases aqui, tá?
Aí aqui é a mesma aula, né? Aqui eu só não arrumei, mas é o mesmo desenho que eu mostrei pra vocês. Lá eu editei melhor, né? Editei melhor, mesma coisa, tá vendo até o exemplo que eu dei do meu mestrado. Semana que vem a gente começa em cubo e esfera. Por quê? Porque a gente precisa de geometria espacial para falar de estrutura cristalina, que é realmente a maneira como os átomos estão organizados nos materiais. Principalmente a gente vai focar mais nos metálicos. Então semana que vem a gente começa já direto isso aqui. Legal, pessoal? Valeu, até quinta. Ah, esqueci de falar uma coisa. O vídeo que a Luna achou do Silly Putty, né, que seria a situação extrema, né, porque o metal você tem que variar, lá tem a ver com a velocidade mais, né? Então vamos voltar, vamos pegar um slide ali que tem a ver com a velocidade de solicitação, né? Essa tabela aqui está referenciada, a mesma que eu usei, eu só dei uma resumida nela, né? Eu tirei aqui, desse último eu tirei alguns 3, eu pus exatamente assim na lousa, né? 0,03 a 0,3 aqui, arredondei os valores. As outras estão corretas, né? Mais ou menos 3.000, mais ou menos 3.000, tá? De 30 a 300, né? Arredondei aí os valores de 30 a 300 o inside impact. Tirei essa do meio aqui, saque de tênis em campo. As outras ali são valores aproximados, tá? Então o vídeo que a Luna achou, vou colocar aí na descrição. Velocidade bem mais rápida, tipo dar um tiro numa chapa de metal, a chapa de metal fura. Deformar devagarzinho a chapa de metal, ela vai deformar bastante antes de quebrar, tá? Tudo bem, o tiro tá numa direção, a deformação tá na outra, mas se você conseguisse empurrar na mesma direção do tiro bem devagar, a chapa de metal deformaria bastante antes de quebrar. O tiro ela fura sem deformação. Então velocidade alta, frágil, sem deformação. Velocidade baixa, dútil. O Silly Putty, né, é uma melequinha que você consegue fazer com velocidades que você faz na sua mão, ver essa mudança de comportamento para o Silly Putty. Devagar, ele puxa e flui, que nem se fosse um chiclete mastigado, que seria a solicitação lenta, eu puxar devagar. Eu enrolar e jogar uma bolinha no chão para quicar, seria uma solicitação rápida. Ele pula igual um material elástico, vamos dizer assim, e solicitação lenta, ele flui que nem se fosse um líquido viscoso. Ele pula igual um sólido elástico. Quando eu faço uma bolinha, quando eu puxo devagar, ele flui igual um líquido viscoso. Isso seriam as situações extremas, que para os metais eu tenho que ir de uma velocidade de 300 ou menos, né? De 0,3 até 3.000. Né? Tem que mudar muito a velocidade para ver isso no metal. Mas no Silly Putty não. Puxando devagarzinho ele fratura de maneira dútil, puxando rápido ele fratura de maneira frágil sem deformar. No vídeo eu não faço o puxando rápido, mas faço algo equivalente, que é da solicitação rápida, que é enrolar uma bolinha e fazer ela quicar no chão, tá? O vídeo tá aí na descrição. Valeu, pessoal!